Olá, meu nome é Wellington, graduando em licenciatura em Física da Universidade Estadual do Ceará UES. O assunto é Física Moderna e essa apresentação é em prol da disciplina de História da Física. Este vídeo aborda o artigo 20, Entrevista com Einstein, dos mistérios da física clássica ao nascimento da teoria quântica, cujo autor é Alexandre Medeiros, que produz diversos textos de história sobre a física. Para sua compreensão, é necessário conhecimento simples de física moderna. O autor certamente tem uma pesquisa bem sólida a ponto do Einstein do artigo ter as mesmas ideias do verdadeiro, mas o conteúdo desse vídeo foi baseado somente nas falas do Einstein do artigo. Pois bem, o artigo conta uma historinha onde muitos professores de física confraternizam compartilhando suas experiências, até que Alexandre, motivado por uma dívida com Nelson em que prometera uma entrevista com Einstein, pede ao amigo Henrique que se passe pelo cientista para ajudá-lo. Henrique, que recusara de início, pega um skate para dar uma voltinha e cai feio. Depois o mesmo se passa por Einstein quando a entrevista começa. Prosseguindo com a série de bem-humoradas entrevistas com celebridades da física, o autor-repórter Alexandre Medeiros e seus companheiros batem um papinho rápido com Albert Einstein. De forma muito breve, inicia contando sobre sua identidade, depois expõe sua contribuição geral para o nascimento da física moderna. E para quem está preocupado em lecionar física moderna e acha a relatividade algo muito abstrato e diferente de tudo que está acostumado a ensinar, e não compreende de onde aquelas ideias esquisitas podem ter surgido, o artigo discute, num cenário amplo, como tudo isso começou. Atenção também para alguns fatos que são desmistificados pelo Einstein do artigo. Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, em 1879. Ainda muito jovem, sua família mudou-se para Munique, onde recebeu a sofrida educação básica que ele detestava pelo rígido padrão educacional germânico. Aos 16 anos, os pais foram para Milão e o deixaram no maldito colégio, o Luitpold Gymnasium. Conseguiu um atestado médico e foi encontrar os pais na Itália, vagando por um ano. Depois o pai o convenceu a estudar em Zurique, na Escola Politécnica AETH, mas como não havia completado a educação secundária, precisou fazer um teste de admissão. Inclusive a AETH era uma das poucas instituições de ensino superior que aceitavam estudantes nessas condições. Conforme o desejo dos pais, foi estudar engenharia, mas mudou de ideia e começou a estudar física e resolvendo ser professor. Fez o teste de admissão, mas não passou. Porém, se saiu muito bem nos exames de matemática e física, a ponto de impressionar tanto o professor dessa disciplina, o Weber, quanto o próprio diretor da escola. Então estudou na escola cantonal de Aarau durante o ano, onde concluiu os estudos interrompidos em Munique. Voltou para a ETH e finalmente pôde entrar no curso de física. Falando de como a física moderna surgiu, Einstein desmistifica este surgimento pela história das duas nuvens negras de Kelvin, sendo classificada como conto da carochinha. Realmente, William Thomson, o Lord Kelvin, que era um excelente físico, deu uma palestra no final do século XIX, na qual falou alegoricamente nessas tais duas nuvens negras e propôs as suas soluções para as mesmas que na verdade não deram certo. Na verdade, muitos mitos e exagero em torno dessa história. Todos achavam que a física estava acabada. Engano. Havia alguns problemas centrais que norteavam o desenvolvimento da física moderna. Referem-se aos problemas advindos do estudo da radiação eletromagnética. Foi aí que a polêmica começou. Na verdade, o nascimento da física moderna é decorrente do estudo dos mistérios envolvidos na radiação eletromagnética, os mistérios de sua natureza e de sua propagação. O caminho que leva diretamente à relatividade é iniciado investigando os problemas da propagação da radiação eletromagnética, inclusive a luz. Por outro lado,
investigando sobre os problemas da natureza da radiação eletromagnética, ou mais especificamente sobre os problemas da interação da radiação com a matéria, a rota condiz à teoria quântica. Atenção para os que acham que a teoria quântica surgiu do estudo da radiação do corpo negro, resultado do trabalho do Planck. A coisa é mais complexa. Não foi o Planck o criador da teoria quântica. Na verdade, o problema da radiação de corpo negro, ou seja, o problema de encontrar uma função de distribuição da densidade de energia emitida por um corpo negro, do estudo da sua irradiância, surgiu muito antes com o Kirchhoff. Foi o Kirchhoff quem lançou o célebre problema de encontrar uma função matemática para a irradiância que dependesse apenas da frequência e da temperatura absoluta. Esse problema foi parcialmente abordado pelo Stefan, que foi professor do Boltzmann. O Stefan encontrou uma função para a energia total emitida, aquela coisa de ser diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Depois veio o próprio Boltzmann, que, com uma abordagem baseada na mecânica estatística, conseguiu demonstrar a função encontrada pelo Stefan. Essa história é muito longa, necessitando de um estudo mais detalhado. Prosseguindo com a descoberta pelo Wien de uma lei para o deslocamento das raias espectrais da radiação do corpo negro, seguida por uma verdadeira função para a irradiância. Os estudos experimentais mostraram que a lei de Wien não valia na faixa de baixas frequências. É nesse ponto que se insere a contribuição do Planck. Um outro mito é a questão da equação de Rayleigh-Jeans da catástrofe ultravioleta, onde o Planck introduziu a sua hipótese da quantização da energia para resolver a tal catástrofe ultravioleta. Mais uma história da carochinha. Nunca houve isso de problema de catástrofe ultravioleta. Esse nome foi inventado bem posteriormente por Paul Ehrenfest, um amigo de Einstein. Porém, há alguns detalhes importantes a serem considerados nessa história. Em primeiro lugar, a tal equação de Rayleigh-Jeans, como os livros didáticos costumam chamar, é posterior ao trabalho do Planck, de 1900. O Jeans corrigiu em 1902 um expoente errado na equação de Rayleigh, e assim sendo, a denominada equação de Rayleigh-Jeans nem existia em 1900. A equação de Rayleigh já existia na época do trabalho do Planck, mas esta não se constituía em nenhum problema para o Planck, pois o trabalho de Rayleigh estava todo fundamentado na mecânica estatística de Boltzmann, na versão estatística da segunda lei da termodinâmica, na concepção probabilística do conceito de entropia. E isso o Planck não aceitava de modo nenhum. Planck certamente conheceu o trabalho de Rayleigh e pode-se até admitir que ele tenha de fato feito uma interpolação matemática entre duas equações, a de Rayleigh e a de Wien, que valiam em faixas opostas do espectro emitido pelo corpo negro. Entretanto, a fórmula assim obtida por ele em outubro de 1900, embora desse conta matematicamente do problema da radiação do corpo negro, não tinha assim uma fundamentação física consistente. Foi apenas nesse intervalo, até dezembro de 1900, que o Planck, em desespero, ousou apelar para a mecânica estatística do Boltzmann e conseguiu assim encontrar uma justificativa aceitável para a sua lei da radiação. Planck era um grande e estimado amigo de Einstein, mas é preciso salientar que o trabalho de Planck foi excessivamente parcial. Como afirmam muitos livros didáticos, ele não disse que a energia era quantizada. Então, o que Planck supôs foi apenas que as energias dos osciladores das paredes da cavidade eram quantizadas. A simples ideia de que a energia se propagasse de forma discreta lhe causava horror. E ainda assim, durante muito tempo ele tentou livrar-se daquela hipótese que lhe parecia incômoda, que lhe parecia uma mera hipótese heurística. Vários livros dizem que a hipótese do Planck não foi de início bem aceita. Isso é verdade. Entretanto, nem o próprio Planck pareceu apreciar aquilo que lhe parecia um mero artifício de cálculo a ser posteriormente removido.
Foi Einstein quem, de fato, introduziu a hipótese da quantização da energia em sua forma abrangente. Ele é o pai da teoria quântica. Planck e muitos físicos da época ficaram terminantemente contra a ideia dos quanta de luz de Einstein, que depois seriam denominados de fóton, já nos anos 20. Em 1909, quando Einstein apresentou sua teoria das flutuações, que antecipava em muitos pontos as ideias do de Broglie, em um congresso na Áustria, o Planck colocou-se vigorosamente contra a ideia dos quanta de luz. Ele achava a ideia da quantização geral da energia sendo absurda, no mínimo completamente desnecessária. Só parece ter começado a mudar sua atitude após o primeiro Congresso Solvay, em 1911. Entretanto, em suas memórias escritas nos anos 30, o Planck se reporta a uma conversa com o filho dele, o Erwin, logo após o trabalho que ele havia apresentado em dezembro de 1900, na qual ele teria se referido à hipótese da quantização por ele introduzida como algo revolucionário e bastante promissor. Os seus depoimentos até 1911 depõem contra essa sua versão posterior constante em sua autobiografia. Este foi o papel desempenhado pelo estudo da radiação do corpo negro no surgimento da física moderna, inserido na questão do mistério da interação da radiação eletromagnética com a matéria. Havia também o mistério do efeito fotoelétrico, descoberto pelo Hertz em 1887. O efeito fotoelétrico também é um exemplo importante de um fenômeno misterioso envolvendo a interação da radiação eletromagnética com a matéria. E nessa mesma linha havia ainda o mistério da variação dos calores específicos atômicos, que não obedecia à lei de Dulong-Petit, e também o mistério da luminescência, aí incluídas a fosforescência e a fluorescência. Esses quatro mistérios, apesar de estarem todos relacionados às formas de interação entre a radiação e a matéria, eram tratados até então de modos diversos, com sua forma específica de ser abordado. O que faltava não era apenas uma explicação isolada e bem-sucedida para cada um deles, mas, sobretudo, a compreensão de que todos eles eram facetas diferentes de um mesmo tipo de mistério. Esse foi um dos trabalhos de Einstein de 1905 e que depois o valeria o Prêmio Nobel. Com a hipótese geral da quantização da energia, Einstein reconstruiu de forma mais rigorosa o caminho para a solução do problema da radiação do corpo negro, do mistério da luminescência, da variação dos calores específicos atômicos e finalmente do efeito fotoelétrico. Einstein também foi o principal responsável por impor de forma paradigmática aos físicos a teoria atômica. Sua tese de doutorado, juntamente com seu trabalho sobre o movimento browniano e os dois trabalhos de 1905, encerraram os opositores da teoria atômica. Quanto às raias espectrais, graças à sua descoberta no século XIX, desenvolveu-se a análise espectral e novos elementos químicos foram encontrados, mas ninguém sabia a razão de ser daquelas raias, de onde elas provinham. Certamente elas estavam relacionadas com a própria estrutura da matéria, mas não havia ainda uma teoria que desse conta das mesmas. Mesmo levando em conta que já se sabia descrever e calcular as frequências de parte das raias com a fórmula empírica de Balmer e a fórmula mais geral de Rydberg, a solução para esse problema só veio muito depois, já em 1913, com os trabalhos do Bohr, que desenvolveu um modelo atômico semelhante ao modelo do tipo planetário de Rutherford, mas que tentava escapar da contradição da instabilidade eletromagnética daquele modelo.
O átomo de Rutherford previa cargas orbitando em torno do núcleo, estando, portanto, aceleradas. Assim, como uma consequência pela teoria eletromagnética de Maxwell, elas deveriam emitir radiação e espiralarem em direção ao núcleo. Foi o Bohr que resolveu esse problema com a introdução do conceito de níveis estacionários de energia. Ou seja, finalmente alguém além de Einstein resolveu algo realmente grandioso dentre os grandes mistérios da física clássica. Mesmo assim, Bohr se fundamentou exatamente na concepção mais geral da quantização da energia de Einstein para contornar esse problema da instabilidade eletromagnética dos átomos, aplicando brilhantemente ao seu modelo atômico. Situando, foi falado de 6 mistérios ao todo: a questão da validade ou não da teoria atômica, 4 outros ligados à interação da radiação eletromagnética com a matéria, que são a radiação do corpo negro, a luminescência, os calores específicos atômicos e o efeito fotoelétrico, o mistério das raias espectrais que o Bohr resolveu baseado nas ideias da quantização de Einstein, e tem um sétimo mistério que é o da propagação da luz. Ou seja, dos 7 mistérios que deram origem à física moderna, Einstein é responsável por resolver 6 e ainda ajudou Bohr a resolver o sétimo. Quando perguntado sobre o mistério da propagação da luz, o Einstein do artigo diz que para isso é necessário falar do desenvolvimento da ótica, do eletromagnetismo, da construção e da desconstrução do conceito de éter e a contribuição de cada um dos personagens envolvidos nessa história do éter, das suas propriedades exóticas, do mistério da aberração estelar, de como e por que o éter veio a ser tomado como referencial absoluto. Há de se discutir os papéis de Maxwell, Hertz, Voigt, Fitzgerald, Lorentz, Larmor e Poincare. Só assim, por contraste e por comparação, a contribuição de Einstein poderá ser apreciada.